A Real Bus está de volta à estrada. Uma volta responsável e controlada, seguindo todo o protocolo de higiene recomendado pelas autoridades de saúde. Uso obrigatório de máscaras, álcool em gel para todos, higienização completa dos ônibus e renovação do ar a cada minuto durante o trajeto. Se o seu destino for João Pessoa, Campina Grande, São João do Cariri, Serra Branca, Sumé, Monteiro, São José dos Cordeiros ou São Sebastião do Umbuzeiro, conte com a gente. Mesmo em tempos desafiadores, o compromisso da Real Bus é com a sua satisfação. Bom dia, mas bom dia mesmo. Que bom e que alegria estarmos juntos nessa manhã de segunda-feira, hoje 6 de dezembro. Hoje, inclusive, desde domingo último, próximo passado, foi dado início à Semana da Bíblia, que sempre é celebrada no segundo domingo de dezembro. E ontem a abertura foi na Assembleia de Deus. Hoje nós vamos estar celebrando ainda essas comemorações, realizando um trabalho de panfletagem lá no Monumento da Bíblia, fica no Açude Velho. Então todos os transeuntes, todas aquelas pessoas que estiverem fazendo Cooper vão ter a oportunidade de receber uma passagem das Escrituras Sagradas de 16 às 18 horas, lá no Memorial da Bíblia no Açude Velho. Você que vai caminhar, você vai ser profundamente abençoado, porque vai receber uma porção da palavra de Deus lá ali na confluência do Monumento da Bíblia. Todos os dias vamos ter um dia de celebração distinto um do outro, de 6 a 10 de dezembro. Você não pode deixar de estar conosco, participando, celebrando, exaltando as Escrituras Sagradas, a palavra de Deus que foi escrita verbal e plenariamente. Portanto, não deixe de prestigiar conosco e celebrarmos juntos o dia da Bíblia durante toda esta semana. Estaremos dentro de instantes ouvindo a conclusão de uma palavra que recebemos e transmitimos para vocês na última sexta-feira. Estaremos hoje concluindo. E você, ao término deste programa, estará ouvindo mais uma melodia para o seu enlevo espiritual. Fiquemos, portanto, com a conclusão desse estudo. Então, quando a nora de Eli estava ouvindo essas notícias, olha, a arca foi tomada, o teu marido morreu, teu cunhado também, e o teu sogro, e ela estava, e se aproximava a hora dela dar a luz, ela agachou-se e ali ela deu à luz àquela criança. E aí ela deu um nome àquele menino, que as mulheres disseram, olha, é um menino. E ela simplesmente disse, o nome dele será Icabode, que significa, foi-se a glória de Israel. Essa palavra, esse nome, Icabode, tem esse significado. Foi-se a glória de Israel. Será que quando eu partir, ou quando você partir, você ouvirá, você não vai ouvir, mas alguém poderá dizer, foi-se um homem de Deus, foi-se uma mulher de Deus, foi-se alguém que realmente viveu e soube viver uma vida que agradasse a Deus. Será que vão dizer isso? Será que se nós pudéssemos ouvir, iríamos ouvir isso? Como eu não sei o dia, como eu não sei a hora, como eu não sei o momento, nem como eu vou partir dessa vida para outra, repito, eu devo viver hoje, como se hoje fosse o meu último dia de vida. Porque a morte não escolhe dia, não escolhe lugar, não diz que hora vem, ela nos pega subitamente. Dr. Carlos Alberto, que pregou aqui no aniversário da igreja, essa frase é dele: todos nós temos um prazo de validade.
Tem irmãos aqui na igreja que tiveram Covid, por pouco não foram entubados, estão aqui louvando a Deus. E teve outros com menos disso, morreram. Então todos nós temos um prazo de validade. É como você quando vai a um supermercado, comprar algum objeto, algum gênero alimentício, tem lá a data de validade. Se passar aquele prazo, se você ingerir aquela alimentação, vai lhe ofender, pode lhe causar alguma infecção intestinal. Tudo tem um prazo de validade, a vida é assim também. Como eu não sei o prazo de validade que vai se vencer, eu devo viver como se hoje fosse o último dia da minha vida. Eu posso sofrer um infarte, eu posso sofrer um atropelamento, eu posso ser eletrocutado, eu posso estar sentado em casa, como acontece muito isso no Rio de Janeiro, uma bala perdida entrar pela janela e atingir. Alguém pode morrer por uma facada, como o atual presidente por pouco não morreu por causa de uma facada. Por pouco ele não morreu. E não morreu por uma providência de Deus, porque não chegou, o prazo de validade dele não era naquele dia. Então todos nós temos um prazo de validade, pode ser o que vier, um atropelamento, um acidente, alguém pode sofrer até um aborto, como essa mulher, nora de Eli, do sacerdote Eli, um aborto e a criança nasceu e ela morreu. O carrasco da morte não escolhe, nem discrimina quem é rico, nem quem é pobre, nem quem tem dinheiro, nem quem não tem dinheiro, nem quem é sábio, nem quem é culto, nem quem é letrado ou iletrado, quem tem bens ou quem é pobre de não ter nada para comer. O carrasco da morte não escolhe situações que sejam privilegiadas para alguns e que não sejam boas para outras pessoas. Ela nivela, a morte nivela todos nós. Como eu não sei o dia que ela vai chegar a tragar a minha vida, eu devo viver hoje como se hoje fosse o último dia da minha vida. Vamos pensar aqui, irmãos, quantas pessoas e quantas famílias nesses dias foram enlutadas, não por Covid, mas eu quero lembrar aqui uma cantora chamada Marília Mendonça, no dia 5 deste mês, num voo em que ela estava com destino de realizar um show em Belo Horizonte. O aviãozinho sofre uma pane e toda a tripulação, inclusive ela, morreu. Eu pergunto, naquele dia, para Marília Mendonça, o último dia da vida dela foi quando ela estava a caminho de realizar um show. No dia 4 de 12 de 2016, o Brasil e o mundo foi impactado com a morte de um time chapecoense. Eles estavam conquistando um título inédito e voltaram todos empolgados, festejando, celebrando, comemorando, mas não sabiam eles que aquele era o último dia. Houve alguns sobreviventes, mas a maioria todos do time chapecoense morreu. Desastre automobilístico também. A gente não esquece também os Mamonas Assassinas. Em 1996, também num voo, e aquela nave, ela choca-se lá numa montanha, todos os componentes dos Mamonas Assassinas morreram. Aquele foi o último dia para eles. Nós conhecemos a história do ex-presidenciável Eduardo Campos, no dia 26 de 5 de 2014, fazendo sua campanha, preparando-se para ser um possível presidenciável. Lá em Recife,
o aviãozinho em que ele estava sobrevoando a cidade, já para ir para o aeroporto, sofre uma pane e morre todos da tripulação. Aquele foi o último dia do ex-presidenciável Eduardo Campos. No dia 27 de janeiro de 2013, o Brasil chorou muito a morte de 242 jovens que estavam numa boate, num Réveillon, celebrando o Ano Novo. Ainda debaixo daquele impacto de Ano Novo. A boate quis. E todos morreram queimados, carbonizados. O último dia para aqueles 242 jovens foi uma festa. Lá em Santa Maria, em Porto Alegre. Ayrton Senna, um piloto de Fórmula 1, que jamais houve na história do automobilismo do Brasil, em 1994, numa disputa, quando ele afirmava, eu tenho que sempre superar a mim mesmo, e ele morreu naquela pista, em busca de mais um título. Aquele foi o último dia da vida do Ayrton Senna. Podemos citar aqui outros exemplos. John Kennedy, no dia 22 de novembro de 1963, lá em Dallas, um atirador destes, preciso mesmo, deu um tiro de um rifle na cabeça dele e ele morreu. Aquele foi o último dia do presidente John Kennedy nos Estados Unidos. Eu poderia citar aqui uma outra dezena de nomes para vocês verem que o último dia, para algumas pessoas, pode acontecer em plena festa, uma celebração de Réveillon. Eu me lembro, não me lembro agora o nome, não me lembro agora o ano, mas uma celebração de Réveillon. O Batomushi, no Rio de Janeiro, estava lá no alto mar, e todos estavam ali vendo aquele show pirotécnico de fogos de artifícios. E a tripulação excedeu o número de pessoas, morreram, inclusive atrizes de cinema, de novela, morreram todos, em pleno Réveillon. A morte pode acontecer no melhor momento da sua vida. Mas o que a gente pode aprender ou extrair como lição, como se hoje fosse o último dia da minha vida? Seria fatídico? Seria motivo da gente ficar desesperado? Ai meu Deus, eu vou morrer hoje e entrar em parafuso? Seria? Ou pensássemos, é o fim de tudo, para mim agora o mundo acabou, desabou. Muitos de nós entraríamos em pânico. E é por isso que Deus não permite que nós saibamos o dia em que nós vamos fazer esta viagem. Celebrando o último dia da minha vida. Icabode, foi-se a glória de Deus. Foi o nome que aquela mãe deu ao seu filho enquanto ela morria. Aí eu pergunto, que sentido tem a vida? Por que é que eu estou aqui? Qual é a razão de eu existir? Por que Deus permite que eu esteja vivo até hoje? Por que Deus está permitindo que você ainda viva mais não sei quantos anos para frente? Qual o sentido da vida? Como também qual o sentido da morte? Por que nós morremos? A morte é o fim de todas as coisas? Para onde iremos após a morte? O que as religiões ensinam sobre a morte? Uns ensinam reencarnação, outros ensinam que você vai para um purgatório, outros ensinam que você, quando morrer, vai ter um harém de moças virgens para serem desposadas lá no paraíso. São os islâmicos, eles creem, ensinam isso. Outros dizem que o inferno é aqui. São muitos ensinamentos que cada religião apresenta como proposta, como resposta sobre a morte. Agora vamos ver o que é que a Bíblia diz sobre a morte. O que é que a Bíblia diz sobre a morte? A Bíblia diz que há dois aspectos da morte: a morte espiritual e a morte física. A morte espiritual, essa nós herdamos lá do Éden, os nossos pais.
Quando Deus colocou Adão e Eva lá no jardim do Éden, no capítulo 2, versos 16 e 17, diz: olha, vocês podem comer de todo o fruto daqui do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Eles sabiam, aquela era a condição para que eles continuassem vivos. Mas todos conhecemos a história no capítulo 3, verso 4, que foi que Satanás fez. Veio até aquele casal e fez a seguinte proposta: olha, não é assim, que como Deus disse que se vocês um dia que dela comerem, certamente morrerão. É que os seus olhos serão abertos para vocês conhecerem o bem e o mal, e vocês serem igual, se tornarem semelhantes a Deus. Essa é a sina, essa é a proposta, esse sempre foi o desejo de Satanás, fazer com que o homem se sinta Deus, fazer com que o homem se sinta uma pessoa tão importante ou mais importante do que Deus. E aí onde está, meus irmãos, toda a desgraça da humanidade. Os nossos pais comeram, desobedeceram, e depois que eles comeram, eles ficaram com medo. É por isso que a morte dá medo, e dá medo mesmo, e faz medo a muita gente, porque o medo foi o resultado daquilo que os nossos pais colheram depois que desobedeceram a Deus, depois que desprezaram a palavra de Deus, depois que eles pecaram, porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, e foi isso que eles colheram, foi isso que eles escolheram e colheram, e é isso que a humanidade hoje está temendo a morte, sempre temeu a morte espiritual, porque assim como existe a morte física, que é a separação daqueles que se foram, por exemplo, nesses dias, quantos maridos perderam a esposa, quantas esposas perderam o marido, quantos pais perderam os filhos, quantos filhos perderam os pais, amigos, parentes, vizinhos, pessoas da sua família, alguns aqui, eu conheço história de pessoas que perderam quase todos os membros da família, todos, marido, mulher, pai, mãe, filhos. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. A Bíblia diz que por causa da desobediência dos nossos pais, o homem passou então a ter medo de Deus, inclusive medo da morte. Medo no sentido, não é no sentido de temor a Deus, obediência, submissão, respeito, honradez, não. É medo mesmo. Antes de você se converter ao Evangelho, pode prestar atenção, você era uma pessoa que tinha medo de Deus, você não queria conversa com Deus, você fugia até de ouvir a palavra de Deus, você não queria, por causa do medo de Deus, porque esse medo foi gerado lá no coração dos nossos pais, quando eles sentiram que pecaram e se esconderam lá entre as florestas, entre as matas, cobrindo a nudez, que eles estavam realmente sentindo que estavam despidos, nus, diante de Deus, por causa do pecado. Pecado gera medo, pavor, pânico. Então essa morte, do mesmo modo como a morte espiritual separou o homem de Deus, a morte física também separa o homem, como muitos nesses dias tiveram seus entes queridos separados. No livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 e 2, diz que tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo de nascer e tempo de morrer. É o que está escrito. Eu nasci no dia 13 de junho de 1952. Sei porque foi o dia que minha mãe me deu a luz. Mas quando é que o senhor vai morrer, pastor? Qual é o dia que o senhor vai morrer? Eu não sei. E você também não sabe. E ninguém vai saber. Nem o dia, nem a hora, nem de que maneira. Por isso, repito, devemos viver hoje como se hoje fosse o último dia da minha vida. Estou dando ênfase aqui para você entender no final a conclusão deste sermão. Por quê? Porque todos nós precisamos de viver desde aqui, não é depois que a gente morrer, não, é desde agora, a vida eterna. Tomar posse da vida eterna agora. E para que isso aconteça, você tem que viver hoje como se hoje fosse o último dia da sua vida, fazendo o que você precisa fazer, que você deve fazer. Jesus nos diz lá no Evangelho de João, capítulo 11,
eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra mais em condenação, mas passou da morte para a vida. Jesus contou, dentre muitas histórias, a história de um homem muito rico, que tinha muitos bens materiais, era um homem abastado em bens e riquezas, e ele um dia disse consigo mesmo: eu tenho tanto dinheiro, eu tenho tanta riqueza, tantos bens, que eu vou destruir os galpões e vou reconstruí-los para armazenar mais riquezas. Eu vou restaurar isso tudo que eu tenho aqui, vou demolir, depois vou reconstruir. E aí ele ouviu uma voz à meia-noite: louco, se hoje alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Foi Jesus quem disse isso. Por que Jesus disse isso? Porque não se leva nada desse mundo. Eu costumo dizer, quem é casado, nem a aliança leva, fica na mão da viúva ou do viúvo, você não leva nada. Pastor Gerson Barbosa costumava dizer que mortalha não tem bolso, porque não se leva nada daqui. Louco, se hoje alguém pedir a tua alma, o que tu tens preparado, para quem será? Que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará o homem em troca da sua alma? Para aqueles que não sabem para onde vão, que não tomaram posse da vida eterna aqui, eu quero dizer para você o que Jesus disse. Além dele ter dito: eu sou a ressurreição e a vida, quem ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou tem a vida eterna, ele também disse: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Interessante que lá no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18, versículo 32, o Senhor diz assim: porque o Senhor não tem prazer na morte de ninguém, diz o Senhor, portanto convertei-vos e vivei. Noutra tradução diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Por que ele não tem prazer? Porque sabe que aquele ímpio, quando morrer sem ter reconhecido que o Senhor é Deus, que ele realmente demonstrou profundo e imensurável amor ao ponto do seu próprio filho dar a sua vida por ele, desprezou o amor de Deus, então vai receber merecidamente a punição e o castigo eterno. O ímpio vai para o inferno, não é para purgatório, não, vai para o inferno. Foi uma escolha que a pessoa fez. Por isso que Ezequiel diz aqui no capítulo 18, verso 32, porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, portanto, convertei-vos e vivei. Mas se você for ler lá no Salmo 116, versículo 15, é diferente. O salmista diz, o Senhor fala através do salmista, 115, verso 16, 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A diferença é grande. Enquanto Deus não tem prazer na morte do ímpio, ele diz: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. É por isso que você que está me ouvindo em casa agora, você que está assistindo e acompanhando essa mensagem, e você que está aqui também, precisa de viver como se hoje fosse o último dia da sua vida. E aí eu vou entrar agora na conclusão deste sermão. Quanto tempo me resta de vida? 1 minuto? 24 horas? Uma semana? Um mês? Será que eu vou emplacar 2021 para 2022? Será que eu vou viver mais 2 anos, mais 3, mais 5, mais 10? Quem sabe? Se tem alguém aqui, saiba aqui, me diga, que eu quero conhecer. Nem você que está em casa, ninguém, mas ninguém mesmo. Sabe por que nós não poderemos responder essa indagação? Porque ninguém, de conformidade com as palavras do salmista no Salmo 139, versículo 16, ele diz: todos os meus dias foram escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda.
Deus viu a minha vida sendo formada no ventre da minha mãe, em forma embrionária. Os meus ossos estavam ainda sendo formados, e os tecidos todos lá no ventre da minha mãe, e todos os meus dias já estavam escritos e determinados, quando nenhum deles havia ainda. Salmo 139, versículo 16. Espero que você, telespectador, internauta que esteve conosco, continue com seu coração aberto durante esse restinho de programa para se deleitar agora com esta belíssima música para o seu enlevo espiritual. E não perca amanhã outra vez a opção para a vida. Lembrando também mais uma vez o musical natalino no dia 25 de dezembro em nosso templo. A Igreja do Calvário estará realizando a celebração do Natal, realizando o musical natalino, como todos os anos nós realizamos. Este será mais um ano, embora com toda essa dificuldade da crise sanitária, mas nós não deixamos de realizar nem o ano retrasado, nem o ano passado, e esse ano muito menos. Então você não pode ficar de fora. Tenham todos um bom dia, um forte abraço virtual e até amanhã, se Deus assim nos permitir.